Boa noite, Jesus é o Senhor. Quem não conhece a minha voz, meu nome é José Luiz. E eu quero compartilhar com vocês um assunto sobre Maria. Como na Bíblia nós temos seis Marias, essa Maria que eu estou falando é Maria, a mãe de nosso Senhor Jesus Cristo. Como é um assunto muito polêmico, eu quero apenas esclarecer para vocês que eu estou falando desse assunto, uma porque eu vim de família católica, eu também já tomei curso de teologia na Faculdade Católica de Salvador, e então eu posso dizer que tenho um certo conhecimento com respeito a esse assunto. E eu também já conversei com padres, freiras, e até mesmo os meus seminaristas. Eles eram, alguns eram padres e outros eram apenas seminaristas. Então é um assunto muito vasto, mas o que eu quero falar com vocês é apenas alguns assuntos assim para desenvolver e que vocês possam até compartilhar entre vocês aí. E com respeito a Maria, a mãe de Jesus, eu quero já de antemão mostrar que Maria, ela foi uma pessoa maravilhosa para todos nós. Somos muito gratos a Deus por Maria, por ela ter tido um viver muito exemplar, para que Deus pudesse achar graça diante dela e escolher para que ela fosse um instrumento pelo qual o Salvador de todos os homens viesse à Terra. Quando se fala de Maria, mãe de Jesus, é muito bom saber que Maria foi mãe de Jesus, homem, e não mãe de Jesus, Deus. Porque a Bíblia nos mostra que o próprio Jesus é o próprio Deus. Que o Senhor Jesus veio na pessoa humana trazer Deus à Terra. Quando nós lemos João capítulo 1, o versículo 1, ali diz assim, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então o verbo é a palavra estava no princípio com Deus, e essa palavra era o próprio Deus. E no versículo 14, aí diz assim, e o verbo se fez carne. Então se no princípio o verbo era Deus, e o verbo se fez carne, então isso quer dizer que Deus, ele se fez carne, e tabernaculou entre nós, cheio de graça e de verdade. Então Jesus, ele é o próprio Deus. Quando nós lemos 1 João capítulo 5, versículo 19, o apóstolo João, ele diz assim que sabemos que somos de Deus e o mundo inteiro jaz do maligno. E depois ele prossegue falando que nós estamos no verdadeiro Deus e a vida eterna. E ele mostra que esse verdadeiro Deus é o próprio Senhor Jesus. Então nós entendemos, de acordo com as Escrituras, que Jesus é o próprio Deus vindo ao mundo para salvar a humanidade. Então eu tenho algumas perguntas que foram desenvolvidas e eu vou passar essas perguntas para vocês. Então a primeira pergunta é: por que Maria foi escolhida? Isso é muito bom. Por que não foi Isabel? Como tinha seis Marias, e a Bíblia mostra seis Marias, inclusive até Maria Madalena, aí por que não foi uma outra mulher, e sim Maria? Deus é muito sábio, e quando ele quer realizar alguma coisa, ele age de acordo com a sua sabedoria. Ele pode usar um instrumento, assim, sem honra, e ele pode também usar um instrumento com honra. Mas Deus escolheu Maria porque Maria, ela tinha um princípio muito importante. O primeiro era, Maria ela era da linhagem de Davi, e porque como o Senhor Jesus, ele é chamado de leão da tribo de Judá, e é também chamado o, o rei. Então ele tinha que vir de uma linhagem real. E Maria, ela vem da linhagem de Davi, que Davi foi o primeiro rei. E outra coisa também muito importante é que Maria, ela tinha um princípio muito importante. Ela procurava adorar a Deus, ela procurava honrar a Deus, temia a Deus, e por isso ela era chamada de até mesmo uma pessoa pura, porque ela tinha um coração puro para Deus. E por causa desse princípio puro, que ela se dedicava a Deus, buscava conhecimento em Deus, nós vemos que ela foi capaz de educar até mesmo o Senhor Jesus no caminho do Senhor. Embora sendo o próprio Deus, mas como criança, ele precisava ser educado. Nós lemos em Lucas capítulo 2, quando que ali mostra que três vezes ao ano, Maria, José, subia para Jerusalém e levava Jesus. E um dia, quando eles estavam voltando, então eles notaram que Jesus não estava no meio deles. E um dia depois, eles voltaram para Jerusalém, e 3 dias depois encontraram Jesus. Ele estava no templo, interrogando e ensinando ali os doutores da lei. Isso por quê? Porque Maria, ela teve esse princípio de estar ali instruindo. E mais tarde nós podemos ver que Tiago, o irmão do Senhor Jesus, ele foi também uma pessoa temente a Deus. Isso tudo por causa de uma base. Então Deus, ele age de acordo com seus princípios. Ele não ia pegar uma pessoa mundana, um adorador de Baal, para poder usar como instrumento para que Jesus nascesse. Aí podemos dizer assim que o ensinamento nesse lar iria corromper. Então, o lar de Maria era um lar abençoado, que ela buscava Deus. Não sabemos assim a história dos seus pais, mas certamente seus pais a instruíram, e ela instruiu a Jesus, instruiu seus outros filhos. Baseando ali em Salmo 70, que a gente fala que a lei do Senhor iria passar para os filhos, né? E os filhos para os filhos. Ou seja, assim, o salmista diz assim que iria passar a instruir os filhos,
e os seus filhos iriam instruir aos netos. E aí iam sucessivamente. Por isso que Maria ela foi agraciada diante de Deus, por ela temer a Deus, ter esse princípio de buscar a Deus. Outra pergunta: Maria é a mãe de Deus? Não, Maria não é a mãe de Deus. Maria, como eu já falei, ela é a mãe de Jesus. Jesus, homem. Porque ele nasceu como homem e também ele veio como Deus. Então, 100% homem e 100% Deus. Como homem, ele precisava de um nascimento do homem. Ele precisava nascer do homem para poder ter um viver humano, sujeito às paixões, sujeito às enfermidades, sujeito ao tempo e ao espaço. E por isso Jesus ele foi necessário nascer como um homem. Porque ele tinha que nascer como um homem? Porque fala que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Como Deus é invisível, é o Espírito, ele não poderia derramar sangue. Quando lemos lá João capítulo 4, ali o Senhor falando para a mulher samaritana, diz assim: o Senhor é o Espírito. Então, Deus é Espírito. E João capítulo 1, acho que é o versículo 12, ali diz que Deus é invisível. Mas o Filho, que fala assim, ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho que estava no seio do Pai o revelou. Então, como Deus, como Espírito, não podia derramar sangue. Então, Deus tinha que se tornar homem para ter sangue e derramar o seu sangue em remissão do homem. Então, através do derramamento do sangue, houve a remissão de pecados. Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, foi necessário que Jesus nascesse como homem. E como Deus, então, como homem, Maria, ela era mãe de Jesus. Porque ela gerou, foi gerada no ventre dela, e nasceu, e ela cuidou. Por isso, é considerada como mãe de Jesus. Mas Maria não é mãe de Deus. Primeiro porque Deus, ele é sempre eterno, aquele que sempre existiu e existirá. Então, se ele sempre existiu, ele é antes do tempo, não há princípio para ele. Como é que alguém é mãe de alguém que não nasceu, que é desde o princípio? Então não há essa possibilidade de Maria ser mãe de Deus. E outra, se Maria fosse mãe de Deus, então Deus não seria Deus. Maria é que seria Deus. Ou então haveria, quem então gerou Maria? E aí quem gerou a mãe de Maria? Aí nunca iria ter uma resposta final. Sempre iriam buscar alguém que gerou quem? Quem gerou quem? Então por isso Deus não é de dias, ele não tem dias, ele é sem princípio. Por isso ele é Deus. E Maria, ela tem dia, nasceu, ela teve seu princípio, ela viveu, ela casou, ela teve filhos e morreu. Mas Deus é aquele que sempre existiu e existirá. E Maria então não é mãe de Deus. Ela é mãe de Jesus no viver humano, aqui na Terra. Mas como Jesus Deus, ela não é mãe de Jesus Deus. Em Hebreus, capítulo 2, versículo 14, ali o apóstolo Paulo ele diz assim como os homens têm participação de carne e sangue, assim Jesus participou, para que por meio do seu sangue, destruísse, através da sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, receber o diabo. E livrasse, né, a todos que viviam com o pavor da morte por toda a vida. Então, como os homens eles têm sangue e carne, Jesus também participou, para que por meio da sua morte destruísse o diabo. Por isso ele teve que se tornar homem. Para derramar seu sangue, para remissão de pecados, e a outra para que por meio da sua morte ele destruísse aquele que tinha o poder da morte, que é o diabo. Uma outra pergunta é: Maria é a mãe de todos? De todo ser humano? Não, Maria não é a mãe de todo o ser humano. Primeiro porque Maria ela não foi a primeira mulher. Se caso pudesse dizer que alguém seria a mãe de todos, seria Eva. Que Eva, na interpretação Eva, é mãe de todos. Mas Eva, ela não é também a mãe de todos porque Deus rejeitou a raça adâmica. Então ela não poderia ser a mãe de todos os cristãos. E Maria, ela não é também a mãe de todos os cristãos, porque a Bíblia ela apresenta Cristo e a Igreja. A Igreja ela é constituída por todos os que são batizados para dentro do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, quando essas pessoas são batizadas, elas constituem a Igreja. E depois, nós temos Cristo, que é o noivo da Igreja, que futuramente será o esposo da Igreja, que é a cabeça da Igreja. E a Igreja é o seu corpo. Então, nós temos apenas esses dois, Cristo e a Igreja. Não existe uma mãe. No Antigo Testamento sempre mostra como um pai, que Deus é o nosso pai, mas não tem uma mãe. Se existisse uma mãe, então, aí Deus seria o nosso pai, né? Deus Pai, até mesmo a oração que o Senhor Jesus ensina, em Mateus capítulo 9, 6, ali fala, deixa eu só confirmar aqui essa oração, deixa eu ver aqui, a oração de Jesus, Jesus cita a hora, né? A oração, o capítulo 6 de Mateus, a partir do versículo 9. Então, Mateus capítulo 6, 9, logo no início, aí diz assim: portanto, vós orareis assim, Pai Nosso. Então, Deus é o nosso Pai. Aí nós vemos uma má interpretação de algumas pessoas que dizem que Maria é a mãe de Deus. E que Maria também é a mãe de todo ser humano, né? Todos os homens.
Mas aqui em Mateus capítulo 9, 6, ou 6, 9, o Senhor Jesus ele diz assim, Pai nosso que está nos céus. Então se Maria é mãe de Deus, então como é que Deus é o pai de todos? E Maria também é mãe de todos? Aí fica meio estranho entender isso aí. Então é uma interpretação que contradiz a Bíblia. Dizer que Maria é a mãe de todos e que Deus é o pai de todos. E depois dizem que Maria é a mãe de Deus. Fica uma grande confusão nisso aí. Então Maria, ela não é a mãe de todos. Ela foi apenas usada como instrumento para ser a mãe de Jesus, como um homem aqui na Terra. Agora, Deus é o pai de todos. É todos os que são batizados, porque assim como lá em Romanos capítulo 10, o apóstolo Paulo, ele diz que Deus, ele é Senhor de todos, mas ele só é rico para com aqueles que o invocam. Então, Deus, ele é Senhor de todos. Ele é Deus sobre todos. Mas ele só é pai daqueles que nasceram da água do Espírito, que creram no Senhor Jesus e foram batizados. Aí eles são considerados como filhos de Deus. Tá certo? Todos. Baseando-se em João capítulo 19, a partir do versículo 26 e 27, quando Jesus estava na cruz, e ali estava Maria, sua mãe, Maria Madalena, e tinha outra pessoa também, e tinha João. E Jesus, ele então olha para Maria e não chama Maria de mãe. Veja que agora não é mais a sua mãe, como aqui na Terra. Ele agora estava assumindo uma posição de Deus. Ele ia para a morte e ressuscitaria e viria como Deus. Então, a partir daquele momento, ela não tinha mais aquela função de mãe. Embora ela estivesse ali, mas ela não era mais mãe. Maria, ela era apresentada também como um discípulo, uma discípula do Senhor. Porque onde Jesus ia, ela estava sempre acompanhando. E quando, em João capítulo 2, na festa de Caná da Galileia, a festa de casamento em Caná da Galileia, ali quando terminou o vinho, aí ela foi para Jesus e falar que o vinho tinha terminado. E aí Jesus vira para ela e diz assim, o que tenho eu contigo, mulher? Ele não disse, o que tenho eu com a senhora, minha mãe? Mas ele disse assim, o que tenho eu contigo, mulher? Isso mostra que a função que ela tinha de mãe já tinha terminado. Ele agora estava assumindo seu ministério como filho de Deus. E desde os seus 12 anos, como eu citei que ele se separou ali da caravana, e estava no templo ensinando. Quando Maria achou mais José, aí ela foi e chegou para Jesus assim, por que fizeste isso conosco? Eu e teu pai estávamos aflitos te esperando. Aí ele vira para ela, com 12 anos de idade, ele se vira para ela e diz assim, não sabias que eu tinha de fazer a vontade do meu pai, daquele que me enviou? Ou seja, não sabia que eu tinha que estar na casa do meu pai? Não, como se quisesse dizer, não precisava me procurar. Eu estou fazendo a vontade do meu pai. Com 12 anos de idade, ele já estava mostrando a Maria que a função dela como mãe já tinha passado. Que era apenas para gerar, conceber, né, depois dar à luz e cuidar. Mas que agora ele era um instrumento aqui na Terra para fazer a vontade de Deus, do Pai, daquele que o enviou. E voltando para João capítulo 19, 26, então quando Jesus estava crucificado, ele olha para Maria e diz assim, mulher, e olha para João e diz assim, eis aí o teu filho. E depois olha para João e diz assim, eis aí a tua mãe. E naquele momento ele levou Maria para casa, João levou Maria para casa e cuidou dela, como se fosse uma mãe para ele. Essa foi apenas uma transferência de vida, mostrando que na igreja as mulheres, as mães, elas têm essa transferência, ela pode ter essa transferência. Elas não são apenas mães naturalmente, fisicamente, mas elas também precisam ser mães espiritualmente. Como o Senhor Jesus disse que se nós deixarmos pai, mãe, irmãos, irmãs, por amor a Ele, receberemos 100 vezes mais. Isso quer dizer, quando alguém deixa sobre seus pais e segue a Jesus, ele receberá vários pais, várias mães, vários pais para cuidarem dele. Eu posso dar um exemplo assim. As irmãs que são mais maduras, elas podem adotar um jovem para cuidar dele, embora não é o filho dela, mas ela vai cuidar desse jovem, porque ela tem experiência, ela tem muita experiência, tem muito cuidado, tem muito amor, e ela pode fazer isso para educar esses jovens na presença do Senhor, já que seus pais não frequentam as reuniões. Isso é uma transferência. Então, quando nós aceitamos o Senhor Jesus, então nós temos várias mães e nós temos vários pais. O apóstolo Paulo mesmo, ele não fala que seus pais eram cristãos, mas ele tinha algumas irmãs como suas mães na fé, e ele era pai espiritualmente de alguns irmãos, como por exemplo Timóteo. Isso é apenas uma transferência espiritual. Isso não quer dizer que, porque Jesus falou aquilo para João, agora Maria é a mãe de todos. Não é assim. Por isso, na Bíblia a gente não vê nenhuma menção do apóstolo Paulo dizendo que Maria é sua mãe. Mas ele fala de outras irmãs dizendo que é sua mãe. Eu espero que vocês tenham conseguido entender esse ponto aí, dessa transferência de vida. E na vida da igreja, nós não estamos sozinhos. E todos aqueles que fazem a vontade de Deus, esses são nossos pais, nossas mães. Porque eles têm experiência e vão cuidar de nós. Eu posso ir para qualquer lugar. Eu estou aqui em Dias Dávila, mas eu posso ir para Fátima e lá vou encontrar irmãs que vão cuidar de mim.
eu vou encontrar irmãos que vão cuidar de mim. Eu posso ir para São Paulo e lá eu vou encontrar irmãos que cuidem de mim, como um pai e como mãe. É uma transferência de vida. É isso que o Senhor está falando. O apóstolo Paulo, ele disse assim: se a nossa esperança se limita apenas às coisas desta vida, somos os mais infelizes dentre os homens. Então a nossa visão, ela não se limita somente nas minhas coisas, ou nas coisas desta terra. Eu não posso me voltar apenas para as coisas dessa terra e achar que estou satisfeito, que não preciso de mais nada. Não, eu preciso buscar as coisas espirituais. Assim como eu sou pai fisicamente, eu preciso ser pai espiritualmente. E as irmãs, como elas são mães fisicamente, elas podem ser mães espiritualmente. Eu espero que vocês possam desenvolver esse assunto e mostrar que muitos irmãos podem adotar outros irmãos. Não é adotar, levar para casa, mas é cuidar, ter aquele cuidado nas reuniões, visitar, fortalecê-los na fé, para que nunca se desvie da presença de Deus. Porque quando a pessoa ela se sente sozinha, ela acaba indo para o mundo. E principalmente lá em Israel, quando um filho se converte ao Senhor Jesus, eles são rejeitados pelos da sua casa. E eles são acolhidos por aqueles que aceitaram o Senhor, que vivem na presença do Senhor e cuidam dessa pessoa que foi rejeitada pela família. Então tem muitos assim, que quando aceitam o Senhor Jesus, são rejeitados. E eles precisam de mães, de mães amorosas, e eles precisam de pais amorosos, né, para cuidarem deles. Então, essa é uma transferência de vida. O Senhor Jesus está dizendo: Maria, você não precisa mais se preocupar comigo como filho. A sua missão para comigo já terminou. Agora a sua missão continua com o outro, vai cuidar de João, esse jovem. E agora, irmãs, vocês podem cuidar de outros jovens. As irmãs mais maduras cuidam das jovens mais novas, para que elas sejam boas donas de casa, boas esposas. E elas possam ser pessoas que sirvam ao Senhor de coração e muita dedicação. Outra pergunta é verdade que se eu pedir à mãe, o filho atende? Não, não existe isso na Bíblia. Nunca nós podemos nos desviarmos da Bíblia. A Bíblia é a nossa base. Ela é a nossa base de fé e prática. Tudo que não há na Bíblia, que contradiz a Bíblia, nós não podemos aceitar. A Bíblia nos ensina que nós devemos pedir ao Pai em nome do Filho. Em João capítulo 16, versículo 23, o Senhor Jesus diz assim: tudo que pedirdes em meu nome, crendo recebereis. E João 14, versículo 13 e 14, fala que se pedirmos ao Pai em nome dele, recebe, crendo recebe. Então não há nenhuma menção na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, mostrando que se pedir à mãe, o filho atende. Essa é uma prática que contradiz as verdades bíblicas. Porque Maria ela não recebeu um nome que está acima de todos os nomes. Em Filipenses capítulo 2, o apóstolo Paulo ele fala que o Senhor Jesus ele recebeu o nome que está acima de todos os nomes, pelo qual importa que todos sejam salvos. A esse nome todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então o único nome que nós temos na Bíblia, que devemos adorar, que devemos tomar, que toda a família toma, é o nome de Jesus. O único nome que traz salvação é o nome de Jesus. O nome que expulsamos demônios, é o nome pelo qual oramos e as pessoas são curadas, é o nome que nós pregamos às pessoas e que as pessoas tomam para a salvação, é o nome de Jesus. Não há outro nome. Outra pergunta Maria é Deus? É um Deus? Há alguns ensinamentos que mostram que Maria ela foi virgem antes de conceber, durante e depois. E fala que ela foi tomada aos céus e está à direita de Deus. Então, se ela está nos céus à direita de Deus, então ela age como Deus. Então, a Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia nos mostra o contrário. Se primeiro, vamos ver Êxodo capítulo 20. O primeiro versículo dos 10 mandamentos, quer dizer, o primeiro mandamento, é que não devemos tomar não há o Deus além do Senhor, não há Deus além dele. Eu vou ler aqui para vocês, mas eu sei que vocês também podem acompanhar. O primeiro mandamento então falou Deus todas estas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagens de escultura, nem semelhança alguma do que há acima nos céus, nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Então, não há outro Deus além do Senhor. E quando nós lemos lá Gênesis capítulo 1, versículo 26, quando Deus ele quis fazer o homem, então ele disse assim: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Então, o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Aí fala imagem e semelhança de Deus. Então, mostrando que apenas com o Pai, Filho e Espírito Santo, nós temos a forma de Deus. Temos a imagem de Deus para contê-lo em nosso interior e a semelhança para expressá-lo. Então, nós somos iguais a Deus.
Por isso fala que o Senhor também disse que além dele não há outro. Não há outro. Então não existe essa possibilidade de Maria ser Deus ou ser a mãe de Deus. É claro, né? Que quem é mãe de Deus é Deus. Então Deus é o único Deus. E uma outra coisa muito importante é que em Romanos capítulo 10, ou capítulo 3, versículo 10, ali fala que não havia um justo sequer. Não havia um justo sequer. Aí diz assim, como está escrito, não há um justo nenhum sequer. Quando Deus ele olhava para lá, dos céus para cá para a terra, não via um justo sequer. Todos eram pecadores. Todos pecaram, como Romanos capítulo 3, versículo 23. Aí diz assim, porque todos pecaram e se destituíram da glória de Deus. Então, os homens pecaram e se separaram da glória de Deus. Agora o homem precisa de Deus para se religar a ele. Então, não, Maria, ela também está inclusa nisso aí. Não havia um justo sequer. Todos eram carentes de salvação. E por isso que Maria, ela necessitou de Jesus para a salvação. Por esse motivo, ela era uma discípula do Senhor Jesus. Onde Jesus ia, ela também ia, com as outras irmãs que acompanhavam Jesus. Em Romanos capítulo 6, versículo 23, o apóstolo Paulo ele diz assim, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, o salário do pecado é morte, e todos pecaram, não havia um justo, então todos estavam devedor da morte, todos eram devedores da morte, todo mundo ia morrer. Então, Deus, na pessoa do Senhor Jesus, veio à Terra, para se tornar homem, precisou de uma mulher para se tornar homem, nasceu no seu viver humano, pregou o evangelho às pessoas, sofreu como homem e morreu derramando seu sangue para a remissão de nossos pecados. Então, nós recebemos a vida eterna em Cristo Jesus, que ele é o nosso Senhor, e além dele não há outro. Como a sua palavra sempre diz, além de mim não há outro. Quando nós elogiamos muito a Maria, pelo fato de ela ter uma vida assim muito exemplar, e usamos mensagens, usamos o exemplo dela para falar de uma mãe, ou de alguém na família, que cuidava bem dos seus filhos, que educava na presença do Senhor para conduzir a presença do Senhor. Mas com relação ao próprio Jesus, a única coisa que nós podemos dizer é o que a Bíblia fala, que Maria ela foi apenas um instrumento para trazer o Salvador ao mundo. E em Lucas capítulo 11, ali os versículos 27 e 28, Jesus ele estava pregando para uma multidão. E ali, dentro da multidão, uma mulher, ela exclamou, e ela disse assim, feliz é a mulher que te deu a luz e te amamentou. Aí Jesus respondeu para essa mulher. Aí fala assim, antes, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Ele não disse assim que Maria era feliz por ter gerado ele e ter amamentado, mas ele está mostrando aqui que antes é feliz aquele que ouve a palavra de Deus e obedecem. Então, quando nós ouvimos a palavra de Deus e obedecemos, aí nós somos felizes. É isso que o Senhor quer, que todos ouçam a sua palavra, que todos obedeçam a sua palavra para serem felizes. Caso contrário, não serão felizes e viverão tormentas aqui na terra e o julgamento no final dos tempos. Se as pessoas querem viver uma vida de alegria, uma vida de esperança, é necessário que ouça a palavra de Deus e obedeça a palavra de Deus. Só para entender um pouquinho mais, o, a Mariologia, que é a adoração a Maria, ela se iniciou no final do quarto século, depois de Cristo, com o Império Romano, que a religião judaica ela se tornou a religião estatal pelo Império Romano e foi ordenado que todos se convertessem ao Evangelho. Então, as pessoas pagãs elas se infiltraram no Evangelho para não serem punidas pelo governo, mas elas não se converteram. E com isso elas trouxeram para dentro da igreja ali que foi gerada pelo Senhor, pelos apóstolos. Essas pessoas pagãs se infiltraram e trouxeram os seus cultos aos ídolos e fermentaram a igreja. E ela se tornou a igreja estatal, coordenada pelo Império Romano. E aí foi estabelecida o culto a Maria. Agora é importante entender que antes os judeus eles não aceitavam o Senhor Jesus como o Senhor, como o Messias. Eles sempre rejeitaram Jesus como Messias. É tanto que eles os perseguiam e eles também crucificaram o Senhor Jesus. E no final, eles procuraram substituir o nome de Jesus por outra coisa, por outro nome. E o nome que eles botaram para substituir foi exatamente a Maria. Aí as pessoas elas se voltam para Maria como mãe de Deus, adorando a Maria e se distanciando de Jesus. E sem entender que o único que nos leva a Deus é o próprio Senhor Jesus. Em João 14, 14:6, o Senhor Jesus ele disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Tudo que foi estabelecido fora de Cristo se chama religião. A religião é uma forma de as pessoas se religarem a Deus. Os homens pecaram, se separaram de Deus e procuraram se religar a Deus pelos seus próprios meios. E esses meios que eles arranjaram são ídolos, substituindo sempre o Senhor por um ídolo. E eles se voltam para essas coisas, para doutrinas, mas nunca conseguirão se religar a Deus, porque o único que liga o homem a Deus é o Senhor Jesus. Então, eu espero que vocês, irmãos, possam entender
um pouquinho sobre esse assunto. E se precisar de mais alguma informação, vocês podem entrar em contato comigo, tá bom? Que Deus abençoe vocês e tenham uma boa noite. E para que vocês possam guardar aí na memória de vocês, é que na oração, no Cântico de Maria, quando ela canta, ela faz o cântico, ela diz assim, então disse Maria, né? A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Então, se ela fosse mãe de Deus, como é que ela estaria dizendo que Deus é o seu Senhor e Salvador? Aí não tem lógica, né? Pelo que a gente ouve nos comentários. Se ela é mãe, ela não estaria chamando ele de Senhor. E se ela é Deus, ela não estaria chamando ele de meu Deus. Tá bom, irmãos?